Sejam bem-vindos novamente à continuação do 43º episódio com Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Esta conversa acabou por ser interrompida pela super taça contra o Palmeiras, que já tive a oportunidade de dar os parabéns ao Rodolfo por mais esta vitória. Mas como ainda havia muito tema ainda para falar, acabou-se então por criar a segunda parte desta conversa. Começando então esta segunda parte da conversa pelo tema dos sócios, eu gostava de falar consigo, Rodolfo, acerca de um clube com a dimensão do Flamengo, que também, segundo um estudo do Datafolha de 2019, refere que o clube tem os tais 42 milhões de torcedores, mas o destino do clube acaba por ser resolvido, decidido por muito poucos. Falamos em cerca de 12 mil sócios proprietários, pouco mais de 8 mil pessoas com capacidade para votar e, por fim, acabam por ser pouco mais de 3 mil aquelas que de facto vão votar, como se viu nas últimas eleições. Qual o motivo para que o clube não apresente um número de sócios bastante superior? Eu sei que também com a pandemia da Covid-19 o número de sócio-torcedores, por exemplo, baixou abruptamente, diz que de 150 para 61 mil, mas ainda assim eu perguntava-lhe, para tamanha base de torcedores, o que impede o clube de apresentar um número bastante mais superior nos vários planos de sócio disponibilizados. É uma pergunta interessante, né? Quando a gente vê, por exemplo, assim, alguns clubes assim, que são gigantescos no mundo, como lá, alguns de Portugal, mas vamos dizer Barcelona, Real Madrid, que eu já tive a oportunidade de conversar lá com os gestores, tudo isso, a gente vê que, na verdade, eles não são clubes sociais. O Flamengo começou como um clube social que tinha uma sede onde as pessoas iam, a sede do clube, praticar esporte e também conviver socialmente, né? E quando você vê esses outros clubes, quer dizer, eles são clubes onde os sócios são, na realidade, sócios torcedores. Eles não têm uma sede social onde eles convivem. O Flamengo é o contrário, né? O Flamengo é um clube social que tem o futebol. Então, o principal fator que fez com que o clube tivesse poucos sócios é porque, no seu estatuto, quer dizer, só votam aqueles que são os sócios do clube, da sede social do clube, né? Os sócios torcedores, eles não têm direito a voto. Essa é uma discussão que a gente já teve aqui no passado, no Flamengo e tudo isso, quando houve a criação do sócio-torcedor, mas para que isso pudesse ser modificado, precisa que haja uma alteração no estatuto, e isso passa por uma aprovação dos sócios que já estão, que hoje são sócios proprietários do clube na sua maioria. E eu não vejo, vamos dizer assim, sinceramente, muito espaço para que isso aconteça quando eu converso com os sócios, entendeu? Com os sócios aqui do clube. Eles acham ainda que o direito de votar no Flamengo é uma coisa que tem um valor muito grande, que deve ser restrito apenas a uma categoria especial de sócios, que são aqueles que convivem aqui no clube. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Então, a questão não é uma questão de decisão, vamos dizer assim, da presidência ou do que for. Essa é a decisão dos donos do clube, na realidade, que são os seus sócios, né? E eles pensam assim. Mas E, de fato, você tem razão. Quer dizer, se você for ver, quando chega o momento da eleição, o número de sócios que estão aptos a votar, porque aí leva em consideração uma série de coisas, eles têm que estar em dia com seus pagamentos, eles precisam ter no mínimo 3 anos ininterruptos de pagamento, como sócio, tudo isso. Isso chega a um número, como você falou, perto de 8 mil pessoas.
e, na prática, vem votar pouco mais de 3 mil. A gente acredita que na próxima eleição talvez esse número cresça. Vá para algo como 4 mil, 4.500 pessoas. Mas é um número realmente muito restrito quando você fala de torcedores, de 42 milhões de torcedores. Realmente é um número muito restrito. E, na sua maioria, esses sócios são, que é um fator interessante, né? Como é um clube social, na sua maioria, esses sócios são moradores da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles frequentam o clube, eles vêm aqui. A gente tem muitos sócios, de fato, que são sócios do clube porque querem votar e moram a 1.000, 2.000 quilômetros de distância. Mas, assim, quando você analisa o número total de sócios, é um número muito restrito. Na sua maioria, são pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade da sede do clube. E interessante porque na cidade do Rio de Janeiro, onde eu diria com certeza a gente tem mais de 95% dos sócios que são votantes do Flamengo, nós só temos 3 milhões de torcedores do Flamengo. 39 milhões de torcedores do Flamengo estão fora do Rio de Janeiro. Então, acaba sendo um colégio eleitoral muito focado aqui na cidade do Rio de Janeiro, em pessoas que moram aqui. Mas, por exemplo, em relação aos sócios torcedores, se não me engano, eles até têm crescido bastante nos últimos anos, não é? Porque é que, qual é que é a maior dificuldade do clube em, agora também mesmo com esta queda abrupta, conseguir fazer crescer muito, tendo em conta que há os tais milhões de torcedores? Então, assim, essa discussão em relação, quer dizer, ao valor que se paga para ter o direito de influenciar no destino do Flamengo. Então, assim, como um sócio proprietário do Flamengo hoje paga algo como R$ 250, vamos lá pensar assim, historicamente, $50 por mês para poder frequentar o clube e ter o direito de votar, um sócio torcedor, ele paga bem menos. Ele paga pouco mais de $10, $11 para poder ter esse direito de comprar ingressos para ver os jogos do Flamengo, né? Então, há uma diferença muito grande de valor, né? E esses sócios torcedores, a gente tem chegou a ter aí algo como, antes da pandemia, 125 mil sócios, vamos dizer assim, torcedores no Flamengo. Também, na sua maioria, eles acabam sendo aqui do Rio de Janeiro ou das cidades em volta do Rio de Janeiro. Por quê? Porque quando o grande atrativo do sócio torcedor é ele poder comprar um ingresso com prioridade, né? Ele compra na frente dos demais e compra mais barato, e compra com desconto. Esse é Então, para um morador, para um torcedor do Flamengo que mora a 2.000 quilômetros de distância, a 1.500 quilômetros de distância, são poucos os jogos que ele vai ver do Flamengo. Às vezes ele vai ter a oportunidade de ver, se ele não vier para o Rio de Janeiro, um jogo do Flamengo quando o Flamengo for jogar na cidade próxima da onde ele mora, né? Então, o atrativo para ele se tornar um sócio torcedor é um pouco menor. Não é que não existam. Existem vários espalhados pelo Brasil e vários estados que são sócios torcedores e que vêm aqui ao Rio de Janeiro, pegam um avião e vêm ver os jogos do Flamengo aqui. Existem muitos, mas, assim, estatisticamente falando, a maior parte dos sócios torcedores também estão no Rio. E aí, os sócios do Flamengo, que são os sócios proprietários, os sócios que compram o título do Flamengo e pagam uma mensalidade muito mais cara para poder frequentar a sede do clube, acham injusto que um sócio torcedor que já tem a vantagem de comprar o ingresso do jogo com desconto, que é a principal vantagem dele, ainda tenha o direito
de votar também no Flamengo. Então, eles dizem o seguinte: se você quiser votar no Flamengo, você não precisa ser sócio proprietário, mas pelo menos seja sócio contribuinte aqui do Flamengo, né? E aí vai pagar esse valor que eu tô falando aí, em torno de US$ 250, vai. Vocês estão falando aí internacionalmente aí, real, ninguém sabe quanto é que vale um real. Mas vamos lá, algo como US$ 50 aí. Ok, Pouco ok. mais de 40 euros aí, talvez. E, por outro lado, o clube também começou a trabalhar no ano passado a ideia do lugar cativo, como se diz em Portugal, ou do abono, como se diz em Espanha, ou seja, a venda antecipada de lugares no estádio para que o torcedor possa assegurar a sua presença nos jogos em casa durante a época. Presumo que, não havendo neste momento a possibilidade de se assistir aos jogos presencialmente, o processo esteja em stand-by, mas ainda assim gostaria de saber se este é um tema novo, completamente novo para o clube, ou se já tinha surgido também no passado, mas por algum motivo ou outro acabou por não ser efetivado até ao momento. Não, a gente tinha uma dificuldade muito grande antes, né? Eu diria de fazer isso, porque para que a gente pudesse ter esse conforto, a gente precisava ter a garantia de ter um estádio. E o Flamengo viveu durante muito tempo jogando no Maracanã, que é um estádio que é construído, ele é do Estado do Rio de Janeiro, né? E ele era administrado durante muitos anos pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que em 2009, 2019, depois de algumas conversas que a gente teve com o governador aqui e tudo isso, nós conseguimos passar a administrar o estágio numa joint venture com o Fluminense também, que é um clube local aqui. E, e foi algo de muito sucesso, porque a gente conseguiu melhorar a qualidade das instalações, que mesmo tendo sido, vamos dizer assim, renovadas na época da Copa do Mundo, já estavam em estado de deterioração avançado, pelo fato de que o concessionário que tinha conseguido esse contrato de concessão junto ao governo vinha prestando um serviço de má qualidade. Então, isso foi muito bom, a gente conseguiu, vamos dizer assim, uma certa estabilidade no contrato e pôde garantir para as pessoas, para os sócios torcedores, que o Flamengo ia continuar a jogar os jogos aonde ele fosse um mandante no Maracanã. Isso dá uma garantia muito grande para que a gente possa vender, como você falou aí, para os abonados, né? Quer dizer, você vendeu um pacote de ingressos válido para toda a temporada do Flamengo. Então, a principal razão que a gente não fazia isso, talvez no passado, era o problema do estádio. E que ficou mais ou menos resolvido com o acerto que nós tivemos com o governo. Isso novamente continua numa fase. Isso foi dado, vamos dizer assim, como concessão ao Flamengo por um período, mas nós estamos agora em fase, vamos dizer assim, mais adiantada de conversa junto ao governo, que já sinalizou um processo licitatório, mas aí por um período muito maior, e aí o que vai dar, vamos dizer assim, uma tranquilidade ainda muito maior para a gente, para que a gente possa seguir fazendo esse tipo de venda. E curiosamente, o Rodolfo já se declarou abertamente e de uma forma bastante romântica defensor de que o Maracanã, de que prefere não ver sequer bancadas no Maracanã, não é? Que prefere que o estádio seja uma arquibancada, revivendo o ambiente que se vivia antigamente. E sobre este ponto, inclusivamente já referiu que existe um projeto de lei que já está inclusivamente aprovado e que, portanto, a ideia é de que na concessão de 35 anos isso venha a ser implementado por parte dos futuros proprietários, retirar-se os lugares. Aquilo que eu lhe questionava era,
isso, de certa forma, é bastante curioso porque vem rema no sentido oposto àquilo que nós vemos que tem sido feito pelos estádios, não só na América do Sul, mas também na Europa, que no fundo os clubes tentam, em teoria, aumentar a segurança e aumentar o conforto do torcedor. Eu, de certeza que o Flamengo já pesou os prós e os contras, e qual é que é a posição do clube sobre isto, sobre este tema? Então, essa discussão, vamos dizer assim, dos prós e dos contras, quer dizer, tudo isso passou pela, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É onde nós temos, vamos dizer assim, os deputados regionais do Estado, né? Que são os representantes do povo do Rio de Janeiro. O que eles entenderam foi que o fato de ter remodelado o Maracanã e tornado ele uma arena, vamos dizer assim, moderna, a exemplo do que acontece no mundo todo, de certa forma, excluiu, vamos dizer assim, do estádio uma série de torcedores com um poder de compra menor, mais baixo. Então, a ideia não é retirar, vamos dizer assim, todos os assentos, vamos dizer assim, do estádio. É criar, normalmente, uma área que é considerada menos nobre nos estádios, que é a área que fica atrás dos gols, quer dizer, um setor que seria um setor mais popular, aonde você retiraria os assentos e, com isso, você cresceria, sim, também o número de potenciais pagantes e espectadores do jogo de futebol. Então, isso não será feito em todo o estádio, será feito apenas num setor que seria atrás dos gols, e isto é o que deve estar contemplado dentro desse processo que eu comentei, de licitação por um prazo mais longo que está sendo elaborado hoje pelo governo. É que o futuro concessionário terá que fazer, vamos dizer assim, essas alterações no estádio. Ok. E, Essa não é uma posição, eu diria, do Flamengo, apesar do Flamengo não ter absolutamente nada contra isto. Mas essa é uma posição, eu diria, daqueles que são os legisladores no Rio de Janeiro. E apesar de ser um investimento muito elevado, o clube não pensa na possibilidade de poder o próprio clube comprar, adquirir o estádio? Pedro, é o seguinte, como você falou, é um valor muito elevado, né? Se você for ver o custo que a gente teria para construir um estádio, bom, em primeiro lugar é que numa cidade como o Rio de Janeiro, você não tem um espaço hoje em um local, eu diria, premium para fazer um estádio de futebol. Não tem. O custo de desapropriação, vamos dizer assim, de uma área num espaço premium seria completamente fora de questão. Você teria que fazer esse estádio na periferia da cidade do Rio de Janeiro, num local onde, vamos dizer assim, os atrativos para que os torcedores fossem, vamos dizer assim, se animar a assistir os jogos seriam menores. O Maracanã fica localizado num ponto muito central, vamos dizer assim, na cidade, que é uma cidade enorme, a cidade do Rio de Janeiro, e mais importante, né, com uma facilidade logística muito grande, porque ao lado do Maracanã passam linhas de trem, linhas de metrô, avenidas largas com ônibus, ou seja, existe uma facilidade de transporte muito grande para poder se chegar ao Maracanã. Então, o primeiro problema que nós teríamos ao fazermos um estádio nosso era de, na verdade, tornar, vamos dizer assim, mais difícil para o nosso torcedor assistir os jogos do Flamengo. O segundo ponto é o próprio investimento que a gente teria que fazer.
A gente acredita que dificilmente conseguiria fazer um estádio com um tamanho razoável, quer dizer, e a gente não pode pensar pequeno, quando nós estamos falando de Flamengo, a gente tá pensando num estádio para poder colocar no mínimo 70 mil, 80 mil pessoas, como o estádio do Maracanã, que em 2019, quer dizer, antes de começar essa pandemia, ficou lotado em todos os jogos do Flamengo, até no campeonato regional aqui do Rio de Janeiro, todos os jogos do Flamengo ficaram lotados. Quer dizer, quando o Flamengo tem um bom time para apresentar um bom espetáculo, ele lota o Maracanã. Então, a gente, mas para construir um estádio desse tamanho, a gente precisaria, Pedro, aí de algo como 1,5 bilhão, 1,4 bilhão de reais, Pois. que é muito dinheiro. E se a gente fosse considerar, primeiro que a gente tem que arrumar uma parcela de equity para poder investir nisso, que a gente poderia fazer com a venda antecipada de alguns camarotes, de naming rights, de coisas como essa e tal, para a gente fazer o nosso equity, mas de qualquer maneira nós vamos ter que colocar uma dívida muito grande também para isso. E a gente fazendo conta lá de dívida e tudo isso, só o serviço dessa dívida, só os juros que nós íamos pagar dessa dívida, pelas nossas contas, seria equivalente, vamos dizer assim, a 50% do que a gente teria de receita, só os juros, com bilheteria e sócio-torcedor, renda líquida, né? Que a gente teria com bilheteria e sócio-torcedor do Flamengo. E o terceiro ponto é que seria, vamos dizer assim, um completo falta de senso, porque o Maracanã foi um estádio que foi criado para você fazer futebol, que é a paixão, vamos dizer assim, do povo do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a gente está falando de uma cidade onde 53, 54% das pessoas torcem pelo Flamengo. Então, se o Flamengo for jogar em outro estádio que não o Maracanã vai virar o que a gente chama aqui de um grande elefante branco. Exatamente, exatamente. Então, assim, não vai ter ninguém para usar aquilo lá, vai dar um tremendo prejuízo. Então, é um perde-perde absurdo. É uma solução aonde perderia todo mundo. Perderia o Flamengo porque teria que fazer um investimento, teria teria que pagar um financiamento caríssimo, para colocar um estádio num local menos atrativo, e o governo ficaria na mão com uma instalação que seria deficitária, onde ele não ia conseguir teria que continuar mantendo com gastos para os contribuintes aqui do Rio de Janeiro. É um tremendo problema, entendeu? Então, a solução lógica, natural, é o Flamengo administrar o Maracanã, entendeu? Então, é por isso que que toda vez que falam dessa história de fazer o estádio do Maracanã, eu digo, gente, o Flamengo já tem um estádio. O povo do Rio de Janeiro diz que. E tem até uma música que a torcida O canta, Maraca é ela fala nosso. assim: O Maraca é o nosso. Maraca é nosso, exatamente, o Maraca é nosso. E como a gente diz, a voz do povo é a voz de Deus, entendeu? Então a gente acredita nisso e é o que eu tenho defendido muito aqui com todas as autoridades aqui do governo do estado do Rio de Janeiro. Não, e a parte das receitas, eu acho que existem inúmeros casos de clubes que foram fazer um estádio fora da cidade e não correu bem, não é? Porque de um momento para o outro é deslocar uma parte da identidade do clube e perdem-se muitos espectadores e as pessoas deixam de ir, muitas deixam de ir assistir aos jogos. E é curioso porque o clube também tem apostado muito na Flá TV, não é? Porque é outra forma de receita, ou seja, para além da bilhética, das pessoas que vão ao estádio e que pagam por isso, e para além dos sócios torcedores, temos também a televisão do clube. O Flamengo hoje em dia, tal como outros clubes no mundo do futebol, tem procurado desenvolver bastante conteúdo, estando consciente da importância porque no fundo o clube já está consciente de que uma conferência de imprensa do seu treinador, por exemplo, em vez de ser divulgada gratuitamente para os restantes canais de televisão, pode ser rentabilizada de outra forma e o clube pode transmitir este tipo de conteúdo através diretamente do seu canal. Aquilo que eu
gostava também de falar consigo era, terminando então o contrato de venda dos direitos televisivos do Flamengo com a Globo, pelo Campeonato Brasileiro em 2024, qual é que seria, ao dia de hoje, o cenário mais provável quanto a si? Ou seja, a renovação de contrato, a venda desses mesmos direitos a outro canal de televisão ou a transmissão dos jogos do clube em canal próprio, como poderia ser a Flá TV, ou ainda através de uma plataforma de streaming? Excelente pergunta. A gente está vivendo assim um momento de várias coisas, né? A primeira é de revolução tecnológica, né? É onde o streaming a cada dia que passa, né? E aí a gente falando com 5G, com a chegada do 5G, tudo isso, né? Com muito maior qualidade, né? Uma mudança, vamos dizer assim, de mentalidade também, principalmente nas novas gerações, né? Nos novos rubro-negros, né? Quer dizer, eu ainda sou da geração antiga, né, que tinha televisão e tal, a televisão a cabo. Eu vejo lá na minha casa, por exemplo, meus filhos mais novos, eles não querem saber de televisão a cabo, eles querem ir direto comprar o conteúdo que interessa para eles. Eles falam, papai, para que você botou esse aparelhinho aqui? Não pode tirar aqui do meu quarto, eu vou pegar o que eu quero, tem internet, eu já pego o que eu quero. Você tem toda uma revolução tecnológica que está acontecendo, que está permitindo, vamos dizer assim, a desintermediação totalmente, né? Você vai comprar direto o conteúdo que você quer ver, né? E a gente acredita muito nisso, né? Os contratos que foram feitos pelos clubes com uma grande rede brasileira aqui, que é a Rede Globo de televisão, que é a principal parceira do Flamengo e do futebol brasileiro, eu diria. Eu acho que o futebol brasileiro se desenvolveu bastante por causa da Globo. Ela teve uma importância muito grande, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento do futebol. Mas o fato é que o grande valor que a gente vê hoje é na produção de conteúdo. A intermediação, eu acredito que ela vai perder valor a cada dia. E o que a gente tem trabalhado no que você falou aí na construção aí de uma Flá TV cada vez maior e melhor, é exatamente para produzir o nosso próprio conteúdo, né? A gente hoje primeiro colocou a Flá TV, hoje a gente, para vocês terem uma ideia, nós temos algo como 6 milhões e 300 mil pessoas registradas na Flá TV, que não é paga, ela é aberta no YouTube para qualquer um. A gente começou a criar uma plataforma pessoal que a gente chama de Flá TV+, essa paga, que a gente começa agora a cobrar com o Campeonato Carioca, que é, vamos dizer assim, o nosso balão de ensaio para aquilo que vem no futuro. Qual é que será o valor? Qual é que será o valor? Então, o campeonato inteiro custou algo como, vou botar aí, 50 euros. Seriam 3 meses de campeonato e que foi 50 euros. Como agora nós já corremos boa parte do campeonato, né? E tem uma parte menor que está faltando, eu diria que hoje está por menos, o valor menor. Deve estar aí perto dos seus... deixa eu ver aqui. Metade disso, diria. Mas, assim... Não, na verdade, eu estou calculando errado. 25 euros. 25 euros, não são 50, 25 euros. E eu acho que agora caiu para uns 15 euros. Okay. Porque só seria a parte final do campeonato. Mas a nossa ideia é que, com essa experiência da Flá TV+, e tudo isso, que a gente comece a passar, vamos dizer assim, alguns conteúdos especiais da Flá TV+, e nós vamos baixar isso para um valor bastante baixo, já para criar, vamos dizer assim, essa relação com os nossos torcedores, pagando algo como, eu diria, Pedro, uns R$10 aí, vamos muito pouco, €1,50 vai por mês,
para que ele possa ter acesso na Flá TV+, na nossa plataforma, a um conteúdo especial. Então, se a gente conseguir converter daqueles, vamos lá, 6.300.000 que a gente tem lá para 500, ou 1/10 disso, 600.000 pessoas pagando €1,50, já dá uma receita muito grande, entendeu? A gente já começa a criar uma relação com o nosso sócio, já começa a ter uma receita adicional, e aí a gente pode usar isso também como um veículo para depois a gente fazer vendas de produtos, de tudo. Ou seja, a gente está começando a querer conhecer melhor quem são os nossos torcedores e começar a ter uma relação direta com os nossos torcedores, sem intermediários. A grande vantagem que a gente vê é a gente ter essa relação direta. Mas, assim, voltando ao início da sua pergunta, quando você fala lá em 2024, então, com a Globo, como é que vai ser essa negociação? Hoje também tem uma segunda coisa, um segundo movimento que está acontecendo no Brasil, que é a discussão do que a gente chama da lei do mandante, que é o que é, vamos dizer assim, a prática, eu diria que na grande maioria dos países do mundo, onde o time ele detém o direito de transmissão dos jogos quando ele é o mandante do jogo, quando o jogo é na casa dele. Aqui no Brasil, diferentemente do resto do mundo, e eu acho que muito fruto, vamos dizer assim, dessa posição que a Globo tinha, dominante, tudo isso, acabou conseguindo colocar na lei uma regra dizendo o seguinte, que um jogo só pode ser passado se quem está passando o jogo detiver o direito não só do clube mandante, mas também do outro, do visitante. E isso era uma vantagem competitiva muito grande para a Globo, porque ela detinha já o direito de praticamente todos os clubes do Brasil. Então, se você quisesse deixar de fechar contrato com a Globo, ela não passaria os seus jogos, mas, em compensação, você também não ia conseguir passar esses jogos em valor nenhum. Ou seja, esse seu direito não teria valor nenhum. E hoje o que está em discussão aqui no Brasil, e a gente acredita que isto vai ser votado e essa lei vai passar, é exatamente uma prática, adotar a prática que é a prática mundial, onde o clube ele vai ter o direito dos jogos aonde ele for mandante. Sendo que, entretanto, a medida provisória... Sendo que, isso, já foi feita uma medida provisória, ela foi válida por 120 dias, e a discussão que existe hoje no governo é se o governo vai reeditar essa medida provisória ou se o governo vai encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional, para que o Congresso aprove como lei, sem precisar que o presidente faça essa medida provisória. A gente não sabe, isso depende da vontade do próprio presidente da República e da forma com que o Congresso Nacional vai conduzir esse processo. Mas a expectativa que a gente tem, que os clubes têm, é que isso, dentro de algum tempo, já vai estar aprovado dentro da lei. Bem antes, vamos dizer assim, do período do final de 2024, que é quando terminam esses contratos, como você falou, com a Globo. E aí, a expectativa que eu tenho é que, apesar desses direitos ficarem exclusivamente com o clube, eu acredito que os clubes vão se organizar em grupos para negociar isto de uma forma inteligente e para diversas plataformas, dividindo os dias. Exemplo do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles fazem isso muito bem com o futebol americano lá na NFL, que você tem o Thursday Night Football vendido para uma cadeia de TV, o Monday Night Football para outra, você vende streaming, você vende tudo. Então, você vende o boi aos bifes
e aí, com isso, você acaba vendendo ele um pouco mais caro, entendeu? Conseguindo agregar valor nesse processo. Eu acho que essa é a maneira mais inteligente. Vai ser necessário os clubes se reorganizarem para isso, mas é como eu imagino que vai acontecer no futuro. Desculpe ter sido longo, Não, mas é não, para... não, 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 foi perfeito. Falávamos já também aqui do campeonato estadual, e a verdade é que, à medida que um clube vai investindo cada vez mais no seu plantel, o objetivo é naturalmente aquele de aumentar a sua qualidade e, portanto, aumentar a competitividade entre os jogadores. Portanto, acaba por ficar cada vez mais difícil para um jovem entrar na equipa principal, o que me leva a questionar o motivo pelo qual o Flamengo, por exemplo, não poderia aproveitar o estadual para colocar em campo a sua equipa de sub-23, por princípio, ou se é algo que sente que a exigência do clube não o permite. Não, na realidade, a gente tem aproveitado, sim, o campeonato estadual para colocar, vamos dizer assim, os nossos jogadores sub-23 para jogar. Se você for ver, no ano de 2020, até porque nós tínhamos esticado o nosso calendário para podermos jogar em Doha a final do Mundial Interclubes, né? É que a gente foi para Doha para jogar contra o Liverpool. Então, os nossos jogadores acabaram entrando de férias mais tarde, né? E precisavam fazer uma pré-temporada. Então, quando começou o campeonato estadual, nós começamos a jogar o campeonato estadual com o nosso time sub-20 até, não é nem sub-23, nós jogamos com o nosso time sub-20. E nesse ano, isso aconteceu de novo. Por quê? Porque foi dado, vamos dizer assim, um prazo muito curto, né? Por causa de todos os problemas da pandemia, entre a final do Campeonato Brasileiro, que foi no final de fevereiro, e o início do Campeonato Regional, que já foi no início de março. E nós precisávamos dar pelo menos um período de 15 dias ou 20 dias de férias para os nossos jogadores e fazer uma pré-temporada com eles, de pelo menos uns 15, 20 dias. Então, por causa disso, nós acabamos colocando os nossos jovens, garotos e tal, com alguns jogadores que não eram titulares do Flamengo e que estavam no grupo principal e que tinham sido, vamos dizer assim, menos sobrecarregados de jogos durante o ano, né? Nós colocamos para jogar no início do campeonato. Mas você tem um ponto importante, sabe, Pedro? Que a cada dia que passa fica mais difícil que um jovem que está subindo da base, na medida que você vai qualificando o seu plantel, consiga espaço num plantel de grandes jogadores. O que a gente tem feito também é procurado espaço para esses jogadores em outros clubes da primeira divisão ou da segunda divisão aqui do Brasil, deixando que eles amadureçam lá e depois ou sejam negociados para o exterior ou mesmo retornem para o Flamengo para jogar no time do Flamengo. Só para te dar um exemplo, por exemplo, hoje nós tivemos, no ano passado nós tivemos 2 jogadores em que ocorreu isso. O Rodrigo Muniz, que nós colocamos jogando no Goiás durante um tempo e depois o trouxemos de volta para cá e ele começou aí como artilheiro do Campeonato Carioca aqui, porque ele começou jogando. Ele foi um desses que voltou, como tinha jogado pouco, era sub-23. Ele começou jogando o Campeonato Carioca e fez 5 gols em 4 jogos. É um grande jogador, né? Outro que aconteceu isso também foi o Hugo Moura, que nós colocamos no Curitiba, ficou jogando o campeonato inteiro passado no Curitiba, amadureceu no Curitiba e hoje nós trouxemos e reintegramos ele e ele faz parte do plantel do Flamengo. E existem jogadores que nós colocamos em outros clubes. A gente sempre coloca com uma cláusula de poder retirar esses jogadores caso exista uma oferta importante, de valor que nos interessa,
como foi o caso do Yuri César, que acabou sendo vendido, a gente colocou, ele estava disputando o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, como foi o caso antes do Jean Lucas, que foi jogar no Santos e também recebeu uma proposta interessante para o Flamengo, para que ele fosse adquirido para jogar na Europa. E com isso, a gente não... a gente continua desenvolvendo nossos jogadores da base e quando eles chegam na idade que ou eles fazem parte do plantel ou então a gente tem que fazer alguma coisa com eles, eles continuam podendo trazer valor para o Flamengo sem o Flamengo perder todo o investimento que fez nesses jogadores. Então, são essas duas estratégias que a gente faz em paralelo, né? Quer dizer, colocar o jogador para amadurecer em outros clubes, né? Ainda mantendo vínculo contratual com o Flamengo, com a opção de trazer para o Flamengo na hora que a gente quiser, né? Ou para vendê-los para fora, se a gente receber uma proposta interessante para ele. E no seu caso pessoal, acaba por manifestar uma opinião favorável à tal realização dos campeonatos estaduais, com os quais se habituou desde sempre a vibrar. Não seria, contudo, mais proveitoso adotar um modelo competitivo europeu de pontos corridos e possivelmente até juntar em paralelo um campeonato sub-23, à semelhança de Inglaterra, Portugal, etc., sendo o tal objetivo do Flamengo aquele que já havíamos falado de rivalizar com os clubes de topo da Europa? Boa, muito interessante essa sua pergunta. Pedro, é o seguinte, é uma tradição o campeonato regional aqui no Rio de Janeiro. Quando eu era criança, só para explicar para as pessoas e garoto, você não tinha nenhum campeonato nacional. Os campeonatos eram todos locais, né? E aqui no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, você tinha o Flamengo, tinha o Fluminense, tinha o Botafogo, tinha o Vasco. E você ainda tinha outros clubes aqui que tinham torcida aqui no Rio de Janeiro, que eram Bangu, América, que eram clubes que tinham uma torcida bastante significativa aqui. O Rio de Janeiro sempre foi assim muito foco do resto do Brasil, e as pessoas às vezes não entendem o porquê o gigantismo, vamos dizer assim, do Flamengo, né? Mas as pessoas não podem esquecer que até 1960, até relativamente pouco tempo atrás, 60 anos atrás, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A capital do Brasil não era Brasília, era o Rio de Janeiro. Então, quando houve o grande desenvolvimento do futebol como esporte, e ele ainda não era passado nem pelas TVs, ele era passado pelo rádio, as pessoas ouviam os jogos da capital do país. E o campeonato que existia era o campeonato regional, que era o do Rio de Janeiro. E isso tornou, vamos dizer assim, o Flamengo muito popular em todo o país, né? Então, esse é um ponto importante aí, vamos dizer assim, da história e tal. Mas esse campeonato regional, como eu falei, ele é muito tradicional e é onde existe, vamos dizer assim, uma grande rivalidade, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, a principal rivalidade que tem é entre os moradores do Rio de Janeiro, não torcem para os times de São Paulo, não torcem para os times de Minas ou do Rio Grande do Sul, eles torcem para o time do Rio de Janeiro. Então, a grande rivalidade que existe é entre o rubro-negro, que é o flamenguista, com o botafoguense, com o tricolor, com o vascaíno. E essa disputa do campeonato regional, ela é muito simbólica aqui para nós. O que tem acontecido ao longo do tempo é que, com o aumento, vamos dizer assim, das competições internacionais então assim, o aumento do crescimento da importância, vamos dizer assim, da Copa Libertadores da América, por exemplo, do Campeonato Sul-Americano. Há 50 anos atrás, aqui no Brasil, apesar de já existir a Copa Libertadores da América, ninguém no Brasil ligava para isso. Não se pensava nem num campeonato. O Campeonato Brasileiro começou a ser criado, né, em 1970. Então, assim, 71, falar 71. de um campeonato... 71. 71, exatamente. Foi o campeão, foi o Atlético Mineiro. Em 70, a gente já teve mais ou menos um quase campeonato brasileiro, que o Fluminense foi campeão ali, mas assim,
se você for ver, nós temos 50 anos assim, de campeonato brasileiro. Imagina o que era uma Taça Libertadores, sei lá, antes. E ninguém ligava, ninguém sabia o que era aquilo, nem E se acompanhava. a verdade é que os clubes brasileiros não ganharam as primeiras, não é? Foi mais para a Argentina, Uruguai. É sempre, porque a gente, falando francamente para você, Pedro, isso não era culturalmente importante no Brasil. É, a gente sabia que existia, tinha um campeonato lá e tal, mas ninguém ligava. A verdade é que os clubes brasileiros não ligavam para isso. E essa competição foi ficando importante pela, porque ela permitia que você, em algum momento, se vencesse ela, rivalizasse com o vencedor da Copa dos Campeões na Europa e podendo, vamos dizer assim, ser assim, o grande confronto para ser o campeão mundial. Então, essa passou a ser a importância da Libertadores. E aí passou a ter uma importância econômica também muito grande para os clubes, porque ela acaba distribuindo prêmios que são bastante significativos e que vão permitir que os clubes possam, vamos dizer assim, investir e ter times melhores, né? Então, assim, com essas competições nacionais e internacionais ganhando espaço, inclusive no calendário, a competição regional ela foi cada vez diminuindo em termos de número de rodadas e tudo isso. Quando eu era criança, o Campeonato Carioca ele era disputado em turno e retorno, com 12 times. Então, só aí você já tinha 22 times. E ainda tinham as finais, que eram mata-mata, entendeu? Então, assim, você tinha inúmeros. Hoje, você já encurtou muito isso, né? Você vai ter um campeonato carioca agora com 15 datas. Você enxugou muito o campeonato regional aqui. E você, com isso, vai abrindo espaço para outras competições, que são Copa do Brasil, Libertadores e tudo isso, né? Então, no fundo, à medida realmente que essas outras competições vão crescendo e vão ocupando espaço, por exemplo, você falou aí, quando a gente começou, da Supercopa, né? que é uma, que é uma disputa que tem uma data, né? que é a disputa entre o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e que foi instituída há 2 anos atrás. O Flamengo, na verdade, ganhou as duas, né? Já ganhamos as duas, mas não deixa de ser mais uma data que você tem que arrumar espaço dentro do calendário para esta. A Conmebol ela criou a Recopa, a exemplo do que existe na Europa, onde você joga o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana. A exemplo do que existe aí com o campeão da UEFA e da Copa da UEFA e da Champions League. Então, você tem os dois vencedores jogando. Aqui se fez a mesma coisa na Libertadores. São mais 2 datas no calendário que são criadas, né? Então, tudo isso vai acontecendo, vai, vamos dizer assim, apertando o campeonato regional, mas, assim, deixar de existir eu acho difícil, porque ele também é muito importante para a estrutura do futebol brasileiro. A gente Esse era não o ponto pode que eu esquecer. ia falar agora. A CBF ela é assim, eleita basicamente pelas federações estaduais. E você, no Brasil, você tem 26 estados e tem o Distrito Federal, você tem 27 federações, né, que elegem a CBF. Dificilmente, politicamente, a CBF deixaria acabar com os campeonatos regionais, porque ela perderia totalmente a base política que ela tem, que são os presidentes das federações. Então, tem também um aspecto político aí do futebol que é importante para esse aspecto aí, para Exatamente. essa manutenção desses campeonatos.
Daí a CBF ser uma confederação, não é? No fundo, é uma confederação das várias federações Federações regionais, estaduais, exatamente. estaduais. É porque o E Brasil é muito grande, é um continente, né, Pedro? exato, exato. Sim, sim, sim. E falando ainda do sub-23, de que falávamos há pouco, a verdade é que, se olharmos, por exemplo, para o sucesso da temporada de 2019, este não se restringiu ao futebol profissional, ou seja, verificámos que também na base, no futebol de formação do Flamengo, houve sucesso. Inclusivamente, a sua direção, a sua administração, criou uma vice-presidência para o departamento do futebol de base e inclusivamente criou também uma posição que se chama o gerente de transição, que é a tal pessoa que tem aquela responsabilidade que o Rodolfo estava a falar há pouco de estudar quem é que tem o potencial para atingir a equipa principal, quem é que deve ser emprestado, quem é que pode voltar e no fundo coordenar essa ligação à equipa principal. Sabendo-se que a tal qualificação crescente da qualidade do plantel que falávamos dificulta cada vez mais a tal entrada dos jovens na equipa. Tem o clube definidos previamente alguns indicadores de sucesso? Ou seja, por exemplo, estou a pensar num determinado número de jovens lançados nos próximos anos na equipa principal. O clube também aqui tem critérios concretos para avaliar este sucesso? Muito boa pergunta. O que a gente faz é o seguinte, sabe, Pedro? A gente continuamente tem uma área dentro do futebol que a gente chama de análise de desempenho. Essa área cobre a análise do desempenho não só dos profissionais, dos atletas que estão na equipe principal, como também nas equipes de base. E eles emitem relatórios constantes, por quê? Porque o nosso objetivo principal do futebol de base é preparar atletas para a equipe profissional. Esse é o objetivo principal deles. Na verdade, a gente participa dos campeonatos, pode até vencer os campeonatos, mas isso é uma consequência do trabalho que se faz, não é o objetivo. O objetivo principal, e a gente deixa isso muito claro das nossas divisões de base, é o desenvolvimento dos atletas para que eles cheguem na divisão principal já com o menor número de defeitos possíveis, porque a gente acredita que não é na equipe de cima que o técnico vai ter condição de corrigir os defeitos deles. Os defeitos que eles têm, eles precisam ser corrigidos nas equipes de base, né? Bom, dito isso, cara, assim, a avaliação é feita e sempre com o objetivo de verificar, vamos dizer assim, na equipe principal, quais são aqueles que têm condição de poder entrar no próximo ano ou no ano subsequente. Então, a gente faz uma avaliação, primeiro, do nosso plantel principal. A gente avalia na nossa base, primeiro, identifica quais são os gaps que a gente imagina que existam e que a gente gostaria de preencher, já num trabalho de planejamento, pensando, vamos dizer assim, na substituição de jogadores que talvez pela idade avançada já vão deixar o clube. Então, assim, a gente fala o seguinte, olha, aqui no futebol de base a gente está com esses jogadores, mas tem, sei lá, 4 ou 5 jogadores que a gente está preparando para subi-los para o plantel de cima. E aí passam por esse gerente de transição que fica acompanhando e conversando com o técnico para fazer, vamos dizer assim, a transição natural, horas ele jogando no time de cima e horas retornando também para o time da base. Porque um dos problemas que a gente observou, que a gente teve, é que às vezes a gente tem um jogador de talento que se a gente subir esse jogador muito cedo para a equipe de cima, como ele vai ter dificuldade de conseguir jogar muito, porque o plantel é qualificado e ele ainda é muito jovem, ele vai perder o seu desenvolvimento por estar na equipe de cima. Quando um jogador é jovem, ele precisa estar jogando. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ter um processo onde, eventualmente, porque houve a lesão de algum jogador da equipe de cima e precisa ter um jogador reserva para poder substituí-lo em caso
para entrar em campo, ou parcialmente do tempo, ou mesmo se esse outro titular se lesionar também, para ele poder substituí-lo, a gente sobe da equipe de base para a equipe principal, mas uma vez terminado o problema, ele volta a jogar da equipe de base, porque a gente precisa dele jogando para se desenvolver. A gente acredita que, fazendo uma análise fria do comportamento que nós tivemos no passado, nós deixamos de desenvolver bons talentos por termos subido esses jogadores para a equipe de cima muito cedo. E eles acabaram não jogando e perdendo, num período importante do desenvolvimento deles, a chance de ficar jogando. Então, tudo isso é muito pensado, tudo isso é planejado, né? Então, nesse pessoal, a gente faz uma análise e verifica quais são aquelas funções que, de fato, a gente pode colocar, que a gente possa subir. A gente verifica também fora do Flamengo, quer dizer, esse pessoal da análise de scout avalia, vamos dizer assim, as oportunidades no mercado para poder suprir uma eventual necessidade que a gente tenha de jogador, caso a gente não possa suprir com pessoas da base. E aqueles que a gente entende que ainda não estão maduros nem para suprir, o que a gente tenta é, como eu te falei, colocar em outros clubes, para desenvolvê-los em outros clubes e, a depender do desenvolvimento que eles vierem a ter nos outros clubes, retornar ao Flamengo ou vendê-los. Mas não seria interessante nesse processo? Eu acho curioso porque o Flamengo, neste momento, não tem uma equipa inscrita no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sub-23. Sendo o objetivo precisamente não queimar etapas e proporcionar um desenvolvimento constante, não era interessante também ter uma equipa aí? Titi, a gente tem lá o nosso processo. O campeonato que existe hoje no Brasil, organizado, é sub-20 e sub-17. E a gente tem atletas inscritos nesse campeonato, sim. A gente não tem um sub-23, assim como você está falando, entendeu? A gente não tem um campeonato sub-23. A gente tem aqui no Brasil o sub-20 e o sub-17. Sub-20. Mas, entretanto, foi criado em 2017 o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, não foi? De sub-23. Pois, não é Não é muito... nada assim, significativo. É assim, Ok, o que existe mesmo e organizado pela CBF e tudo ok, isso é o sub-17 e o sub-20. ok, ok. Esses são organizados e o Flamengo disputa. O Flamengo disputa. E sendo que, como E sabemos, foi inclusive campeão, né? Em 2019 dos dois, né? exato, exato, daí É. a pergunta de há pouco. Sendo que, como sabemos, existem treinadores que têm mais capacidade para lidar e apostar em jovens e outros que não têm tanto essa capacidade. E por falar em treinadores, o Rodolfo já referiu por várias vezes que quando foi a Madrid reunir-se pela primeira vez com o Jorge Jesus, ficou desde logo impressionado e na altura ficou com a sensação de ter conhecido uma alma gêmea pela capacidade trabalhadora, o facto de ser uma pessoa que dorme pouco, que está atenta ao detalhe, muito ambiciosa, que não gosta de perder. Aquilo que eu perguntava, abstraindo do treinador em concreto, mas falando na relação presidente-treinador, essa comunhão de perfil entre um treinador e um presidente acaba por ter uma força incrível na gestão de um clube, não é? Não só na gestão diária, mas também na gestão curto, médio e longo prazo. Eu acho importante, sim. E assim, no caso do Jesus, quer dizer, eu imaginava que ele seria uma pessoa que teria muito sucesso aqui no Brasil pela forma dele trabalhar, porque quando a gente conversou, quer dizer, como ele pensava futebol, a forma dele pensar futebol, a forma dele querer que o time dele jogasse, era exatamente como a gente sempre quis que o Flamengo jogasse, né? Então, quando eu o conheci mais de perto e pude ver ele, de fato, trabalhando, a gente ficou ainda mais impressionado com ele, porque ele é muito focado, realmente, ele é muito determinado, né? Então, foi uma comunhão muito grande, eu acho que foi um período muito bacana para o Flamengo tê-lo aqui, não só ele, mas eu acho que toda a equipe, né, que veio com ele, na verdade, nós tivemos vários profissionais,
Assim, o preparador físico também é uma pessoa muito querida, o Mário, aqui no Flamengo, que eu acho que é uma pessoa também muito importante. Na verdade, toda a equipe é muito importante, né? A gente entende, né, que ele acabou optando por voltar para Portugal, mas a gente torce muito por ele, que ele tenha sucesso aí no Benfica. Eu estou vendo aí que mais recentemente, eu acho que a coisa engrenou aí. Eu estou vendo que o Benfica tem tido várias vitórias aí seguidas, né? A distância ainda está meio longa, meio distante aí para o esporte, está difícil, né, para chegar lá em cima. Mas a gente fica torcendo muito por ele, que ele é uma pessoa muito querida aqui e deixou vários amigos aqui conosco. Então, assim, eu procuro, de fato, ter, como você falou, uma boa relação com os treinadores. E é o que está acontecendo agora também com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, que é o atual técnico do Flamengo, a gente também procurou um pouco disso. Se a gente for ver, o Rogério Ceni é um grande vencedor. O Rogério Ceni foi um jogador que foi campeão mundial de clubes, né? Sendo escolhido, inclusive, melhor jogador em campo. Ele foi campeão mundial pelo Brasil, né? Pela seleção brasileira, foi tricampeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão de tudo. Ele foi um grande campeão. Ele foi o goleiro que mais fez gols na história do mundo. Tinha a personalidade de ir bater os livros, não era? Lá à frente. Exatamente. Ele sabe bater muito bem na bola, né? Batia os pênaltis, batia as faltas, a entrada da área e tal. Foi artilheiro, né? O goleiro artilheiro, fez mais de 100 gols. Então, assim, ele, eu sinto que ele, assim, como ele foi um atleta assim, espetacular, né, em todos os sentidos, né? Ele estabeleceu para ele também, vamos dizer assim, uma expectativa muito alta na carreira como técnico, né? Então, ele é um sujeito muito estudioso, muito dedicado, extremamente trabalhador, quer melhorar o tempo todo, né? Acho que ele tem uma carreira muito grande pela frente, ele tem ainda 48 anos de idade, como técnico, ele ainda é um técnico jovem, tem muito ainda pela frente para poder ganhar de experiência como técnico, mas para mim ele já é um técnico top, e a gente está muito feliz com o trabalho que ele está realizando no Flamengo, né? Ele tem essa ambição, e eu acho que a ambição, é claro que regrada dentro da ética, é algo altamente positivo nas pessoas, é algo que move as pessoas para elas se desempenharem cada vez melhor, né? E eu sinto que o Rogério Ceni não é a última coisa do mundo que ele é acomodado. Ele é ambicioso, ele quer continuar crescendo também na carreira de técnico e ele quer ser olhado e respeitado como um técnico da mesma forma que ele foi como jogador de futebol. E focando agora aqui um aspecto que vem um bocadinho, que muitas das vezes não é falado, porque vem um bocadinho no sentido contrário à qualidade da gestão de um clube. O Rodolfo teve a oportunidade de afirmar na véspera da final da Libertadores de 2019 contra o River Plate que está tudo a acontecer como planeámos. A única coisa que eu também gostaria de lhe perguntar é, independentemente da qualidade do planeamento da administração, olhando em retrospectiva e como sabemos existe uma grande aleatoriedade no mundo do futebol, não é? Muitas das vezes é a bola que bate na trave e sai, às vezes é a bola que bate na trave e entra. Eu gostava também de conhecer um pouco da forma como o próprio Rodolfo olha para o fator sorte, ou seja, admite e por vezes pensa nisso, que é em determinado período da história, em determinado período, num jogo determinado, que houve de facto um fator sorte que poderia ter de alguma forma naquele momento alterado os acontecimentos? Não tem dúvida de que isso acontece, né? Assim,
A sorte no futebol, quer dizer, você às vezes vê partidas de futebol em que um time ataca, chuta 50 vezes, 25 vezes, 30 E a vezes bola não entra, e a bola e a não entra. bola não entra, o outro vai lá numa jogada e a bola entra. Quer dizer, e eu acho que isso é uma das razões que faz o futebol ser esse esporte apaixonante, né? Porque em outros esportes, né, seria num basquetebol, então seria impossível uma equipe muito inferior ganhar de uma equipe muito superior. E no futebol isso é possível, né? Desde Esse logo, desde logo porque há muito mais pontos, não é? No basquete. Ao passo que no futebol 1-0 exato, dá uma vitória. exato. Estatisticamente é algo que às vezes estatisticamente é muito improvável e acaba acontecendo. Eu até estava comentando contigo antes de começar, né? Nessa final agora da disputa de pênaltis, né? Eu, por ser engenheiro e trabalhar números na minha cabeça, né? Estava fazendo os cálculos rapidamente ali quando nós estávamos perdendo de 3-1 após a terceira penalidade batida por cada time contra o Palmeiras. Eu fiz as contas rápidas, falei, caramba, a nossa probabilidade de ganhar agora é menor do que 3%. E, Lá na está. verdade, nós acabamos ganhando, entendeu? Então, assim, é, existem essas coisas no futebol, né? Existem momentos em que aquilo que é o mais provável não acontece. Mas eu acho o seguinte, a sorte tende a sorrir para aqueles que trabalham e para aqueles que se preparam mais. Eu lembro de uma passagem, uma vez eu estava estudando nos Estados Unidos, né? Acho que era nos anos 80, estava morando lá nos Estados Unidos, estava estudando lá. Eu não gostava de golfe, nem sabia qual era a regra do golfe, mas estava tentando aprender, ver como é que era o jogo e tal. Assim que eu estava assistindo lá um campeonato de golfe, e aí o sujeito vai e enfia uma bola, porra, de 130 metros de distância, porra, no buraco direto, assim, né? E faz um. Hoje eu já sei com essas regras do golfe, então você até jogou um pouco, então fiz um eagle, né? E jogada sensacional, ele estava 2 tacadas atrás e ele ganha o torneio, né? E aí o sujeito chega e com o microfone para entrevistá-lo e fala: puxa, mas que sorte que você deu, né? E aí o sujeito fala para ele assim: olha, é verdade, foi muita sorte, mas quanto mais eu treino, mais eu me dedico, mais sorte eu tenho, entendeu? É óbvio que teve o fator sorte, mas teve também a habilidade, a destreza e a dedicação do sujeito ali. Acho que a gente precisa, dentro do clube, se preparar para que conte cada vez menos com o fator sorte. Ele vai existir, ele vai ter que existir. Ontem no jogo, quer dizer, antes de ontem no jogo, né, que a gente esteve lá na final da Supercopa, teve duas bolas no final do jogo, um chute lá do Vitinho, que a bola bate na trave, bate no goleiro, quase vai entrando dentro do gol, ele consegue pegar, e logo depois o Gabriel chuta uma bola da linha de fundo, bate no goleiro, sobe, ele desce, ele pega com a bola com a mão, assim, bate na trave, ele pega com a mão e a bola fica metade, passa da linha e metade fica ainda em cima da linha. Quer dizer, é claro que tem um fator sorte envolvido. Qualquer uma dessas duas bolas no finalzinho do jogo podia ter entrado e evitado essa emoção toda que a gente teve que passar durante os pênaltis, tá certo? Mas é do jogo, e é isso que faz o futebol, eu acho tão apaixonante. E também, recuando a dias antes da final do Mundial de Clubes, neste caso 2019, saiu na altura uma notícia sobre as premiações dos jogadores do Flamengo que levantou alguma polémica na altura. E o Rodolfo comentou que cada vez que o clube jogava uma final acabavam sempre por sair notícias estranhas na imprensa. Não pensando nessa história em concreto, mas no panorama geral da vida do Flamengo, a verdade é que a acompanhar o aumento da dimensão dos clubes encontra-se muitas vezes não só o aumento da informação, mas também o aumento da contra-informação, não é? Surgem não só factos verídicos, mas também informações que não são verdadeiras. Qual é que é a melhor forma, na sua opinião, de lidar com isso? Pedro, é difícil. Isso vai acontecer.
a primeira coisa é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: é que o Flamengo ele é notícia. O Flamengo, o futebol é uma paixão no Brasil e você tem 20% da população brasileira que torce para o Flamengo. Então, o Flamengo é sempre notícia. Você tem que entender que o Flamengo é sempre notícia. Qualquer coisa que for falada sobre o Flamengo vai virar notícia. Ponto. Quer dizer, dito isto, quer dizer, você tem que criar uma ambiência, né, de transparência, de relação com seus atletas, com a sua comissão técnica, né, de tal forma que você cria uma certa blindagem em relação a coisas como essa que vão acontecer. Algumas delas que são o que a gente chama de fake news, outras não, outras são pequenas modificações assim da notícia, porque assim existem situações, sabe, assim, Pedro, que você não precisa nem mentir para você criar um mal-estar e para você passar uma percepção diferente. Basta você omitir parte da informação. Eu conto muito para as pessoas uma propaganda que uma vez eu vi que mudou minha cabeça a respeito de imprensa, né? De como um todo. Foi há muitos anos atrás, foi em 85, eu estava querendo ver um filme lá que era indicado para o Oscar, eu gosto de cinema e tudo. Aí eu sei que passou uma propaganda de um jornal antes do filme, e eu gostei muito do filme. O filme que eu vi ganhou o Oscar de melhor filme, que foi Laços de Terms of Endearment. Eu paguei de novo o ingresso, mas não foi para ver o filme, foi para ver o anúncio, né? E o anúncio, ele começava assim, com um sujeito assim meio barbado, assim, parecia que ele estava meio maltrapilho e tal. Mas o foco no rosto dele, assim, você vê que ele estava se movimentando, porque assim, a parte de trás da câmera estava se movimentando, né, desfocada, e de repente ele faz uma cara assim meio de surpresa e ele começa a correr porque o fundo começa a se deslocar mais rápido, a imagem para, e falam assim: se te derem uma certa quantidade de informações sobre um assunto, você vai tirar algumas conclusões. E a percepção que dava era claramente que o sujeito tinha se assustado com alguma coisa e estava fugindo. Volta a mesma cena, só que a câmera mais atrás, mais aberta. O sujeito, você vê que ele está numa rua em Nova York, eu acho, porque você vê os yellow cabs lá na rua. Ele está atravessando o sinal da rua, ele de fato está meio sujo, mal vestido e tudo. E aí está saindo um sujeito, acho que era de um banco, e com uma malinha, que era aqueles tinham, naquela época a gente chamava mala 007, porque tinha os filmes do 007, né? Que ele sempre andava com aquela malinha, né? Que era moda na época. O sujeito saindo do banco com aquela malinha, pressupõe-se, cheio de dinheiro, né? Saindo do banco. Aí o sujeito sai correndo, o cara está saindo do banco, tenta se proteger, ele agarra a mala, para a cena e fala o seguinte: se te derem, no entanto, um pouco mais de informação a respeito da mesma cena, você já vai tirar conclusões um pouco diferentes. Então, a primeira parecia que ele estava fugindo de alguma coisa, a segunda, ele estava vendo uma oportunidade de assaltar alguém. Aí volta de novo a cena com a câmera mais atrás e aí repete a cena toda, só que ele pega o sujeito e empurra ele de volta para dentro do banco porque estavam descendo um piano do quarto andar e o piano, a corda estava rompendo, o piano vai e cai na rua e se espatifa, o piano se quebra todo. E aí diz o seguinte: no entanto, só te dando toda a informação a respeito do assunto é que você vai poder tirar as reais conclusões. Portanto, leia tal jornal que enfoca a notícia sobre todos os seus âmbitos. Então, na verdade, é o seguinte: sem mentir, só omitindo parte das informações, você poderia... Ele não estava querendo fugir de ninguém, ele não estava querendo roubar ninguém, ele estava querendo salvar uma vida. Então, a minha forma de ver assim, a imprensa é um pouco assim: às vezes a imprensa não precisa mentir,
basta ela pegar um pedacinho da informação e dar a entender que alguma coisa ruim está acontecendo, entendeu? E é isso que eu falo, eu conto essa história para os meus jogadores, já contei essa história algumas vezes para os meus jogadores, pelo menos umas 2 ou 3 para alguns, para reforçar isso na cabeça deles e eles entenderem o seguinte: olha, vai acontecer isso, vocês queiram ou não queiram, em momentos cruciais, em momentos. Por quê? Porque vai virar notícia, porque cria aquela instabilidade, vira notícia. Vocês precisam estar preparados emocionalmente para poder ficarem fora desse tipo de ambiência que vai ser criada. Mas Desculpa lá ter me está. alongado aqui, mas é só para você Não, não. entender um pouco do. Não, não, está bastante curiosa e bastante divertida essa história, mas o que também é muito interessante é o facto de, lá está, isso faz parte da gestão, porque o Rodolfo procura, de certa forma, jogar na antecipação, não é? Ou seja, o facto dos jogadores terem a plena consciência de que jogar no Flamengo implica lidar também e manter o equilíbrio emocional em momentos muito importantes para o clube e determinantes, isso é logo o primeiro passo para vencer entre aspas, as batalhas nesses momentos, não é? As primeiras batalhas são as psicológicas, não são as no campo que estão lá, né? Exato, exato. Mas o que me leva também a questionar que é como é que lida com a parte da imprensa que procura, de certa forma, publicar esse tipo de notícias em momentos cruciais? Procura ainda assim manter uma relação diplomata ou em certos casos isso tem sido difícil? Como é que isso tem sucedido? Eu não tenho problema, eu respeito muito a imprensa, eu acho que a imprensa, toda democracia, ela é um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa. E eu acho que as pessoas, claro que as regras tem-se que criar regras do jogo, né? Você não pode ser ofensivo, você não pode ser antiético, mas de uma forma geral, a ponto de vista diferente, sabe, assim, é natural que isso ocorra e eu acho que a gente tem que deixar esse espaço aberto para que a imprensa possa trabalhar e possa passar o ponto de vista que cada jornalista tem. O que você precisa é preparar o espírito das pessoas para absorverem, vamos dizer assim, as críticas que às vezes são injustas, às vezes são feitas, vamos dizer assim, num momento específico, com o objetivo, às vezes, até de desestabilizar tudo isso, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz parte do ambiente que a gente vive dentro do futebol e o que a gente precisa é estar preparado para isso. Não é tentar evitar que isso vá acontecer, porque isso vai acontecer. A gente, a Sim, sim. gente tem, a gente tem que entender que isso vai acontecer. Você precisa estar emocionalmente preparado e ter um ambiente de confiança entre as pessoas e de união para que isso. Porque o que eu digo depois, isso aí passa e vira papel de embrulhar. O jornal passou aquela notícia, aquele papel, do dia seguinte o jornal está velho, já vai ser papel de embrulho, né? Vai ser usado como papel de embrulho. Teria sentido os clubes criarem ou envolverem mais os jogadores na gestão da comunicação? Ou seja, haver uma preparação mais focada e feita diretamente com especialistas em comunicação para prepararem os jogadores para esses momentos? A gente não tem esse trabalho realmente, não, mas assim, o que existe é que a maior parte dos jogadores eles acabam falando com a imprensa, não todos, mas assim, a maioria através dos líderes da equipe, né? Normalmente são os líderes que acabam falando mais e tal. E eles naturalmente são mais preparados, já são mais experientes, já são mais treinados nesse relacionamento. Isso que eu acho que é mais difícil de acabar acontecendo um problema quando a comunicação é feita através deles, né? E naturalmente os jogadores já escolhem essas pessoas
para falar em nome deles e do clube e tudo. E estamos a entrar na reta final da nossa conversa, infelizmente, mas ainda assim tinha dois temas ainda para ver consigo. Inicialmente, o Flamengo posicionou-se contra os clubes empresa, uma vez que o projeto inicial permitia que esses clubes, de certa forma, separassem o ativo do passivo e, portanto, ficando endividados, os clubes poderiam passar o passivo para o clube X e acabavam por poder sair imaculados, sem qualquer dívida, sendo que, ao constituírem-se como clubes empresa, teriam de pagar um imposto superior ao dos restantes clubes, por não serem também eles sociedades sem fins lucrativos. Não obstante, a ideia era precisamente aquela de que todos os clubes, fossem eles clubes empresa ou clubes sem fins lucrativos, passassem a pagar o tal imposto mais elevado, algo com o qual o Flamengo não concordou. Ainda assim, já admitiu que nada impede o Flamengo de se transformar futuramente num clube empresa. Mesmo que nada o impeça, acha que isso seria positivo ou nem por isso para o clube? Essa é uma discussão que passa necessariamente pelos donos do clube. E quem são os donos do clube? São os sócios proprietários do clube. Essa discussão já existiu no passado, aqui no Flamengo, e o posicionamento deles foi contrário a que o clube deixasse de ser uma associação desportiva sem fins lucrativos. Isso traz uma série de benefícios fiscais para o Flamengo. Assim, a carga de impostos que recai sobre o clube, sobre as nossas atividades, é bem menor. São prós e contras que você acaba tendo, né? Você tem... no momento que você transforma em clube empresa, você passa a ter, vamos dizer assim, poder estabelecer uma governança diferenciada, isso garante, vamos dizer assim, um aporte de recursos e de investimentos para o clube que pode fazer o clube crescer. Um dos maiores problemas que eu tenho aqui, quando eu converso com pessoas, com investidores de uma forma geral, é que os caras falam o seguinte: olha, eu estou muito... Assim, a nossa relação com o Flamengo é ótima, eu vejo assim, a administração do Flamengo, o senhor que está aqui, os seus vice-presidentes, seus diretores, mas quem me garante que o senhor vai estar sentado aí na cadeira durante muito tempo, ou se o próximo sujeito que vai ser eleito aí, nesse pequeno colégio eleitoral que tem aí, vai ter os mesmos princípios que o senhor está tendo. Assim, eu estudei engenharia, tenho pouco formação de administração, estudei administração na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tive oportunidades na minha vida de gerir várias empresas, mas assim, eu digo o seguinte: mas quem me garante que quem vai estar sentado aí é um sujeito totalmente despreparado? Então, assim, esse é um pouco... Porque se você tem um outro tipo de governança num clube empresa em que o sujeito tem um controlador e o sujeito está botando dinheiro ali, ele pode destituir o diretor. Aqui é um clube que foi eleito pelos sócios. Você não tem como destituir. Isso traz problemas, vamos dizer assim, certamente, vamos dizer assim, para que você possa crescer com investimentos de terceiros. Certamente traz. Mas tem essa vantagem clara na área fiscal, que reduz muito, vamos dizer assim, o custo dos impostos que o Flamengo paga. Então, são prós e contras que a gente tem que equilibrar. Eu, particularmente, não sou contra o que tenha clubes empresas, tá? O que o Flamengo é contra aqui, tem se posicionado contra, é que chegou-se a fazer um projeto de clube-empresa no Brasil, no qual obrigava as associações desportivas a se tornarem clube-empresa. Ou, se quisessem permanecer como associações desportivas sem fim lucrativo, mesmo que quisessem, teriam que pagar a mesma carga tributária que o clube-empresa. E aí eu fui contra. Eu quero ter o direito de permanecer como eu sou. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Se for uma opção de um outro clube de se transformar em clube-empresa e querer se submeter a uma nova carga tributária
mas, claro, tendo o benefício de ter investimentos e tudo isso, e uma governança, vamos dizer assim, mais clara, que dê mais garantia a quem for investir, sem problemas para mim. Mas não forcem o Flamengo a querer se transformar num clube empresa, porque é certamente o caminho que essa lei estava tomando. Porque eu não teria benefício nenhum de ser uma associação desportiva sem fins lucrativos. E isso contraria a decisão que já foi tomada pelos sócios do clube, e eu estou aqui eleito por eles. Eu estou aqui para defender o que eles já claramente já colocaram no passado, entendeu? Só para entender um pouco a nossa posição. Não é que nós sejamos contra. A gente é contra nos forçar a nos tornarmos clube empresa. Mas isso. havendo já ponderado esses prós e contras, o Rodolfo Landim, como sócio proprietário, acabaria por votar a favor ou contra? Tem alguma posição já pensada Eu, nisso? claro que tenho a minha posição como sócio, mas eu peço desculpas, mas não vou dividir Ok, com ok. você. Ok, ok, ok. Claro, Mas, claro. claro, eu tenho a minha convicção. Mas, assim, independente da minha convicção, não estou aqui para defender minha convicção. Estou aqui para defender o que os sócios do clube decidiram, Claro, claro. entendeu? Sim, 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 sim. Entretanto, o Rodolfo há poucas semanas confirmou que se recandidatará, uma vez que ainda há muito para fazer para que o clube possa continuar a evoluir em todas as suas áreas de atuação. Apesar de, quando se candidatou à presidência em 2018, na altura, ter afirmado que, caso fosse eleito, apenas ficaria no cargo para um mandato de 3 anos. Na altura, pronto, dizia que as pessoas, tendo a possibilidade de se reeleger, acabam por não trabalhar, por trabalhar para elas e não para o clube. No entanto, eu suponho que hoje em dia tenha uma visão distinta. Por isso, aquilo que eu lhe perguntava era, conhecendo o clube já desde dentro, qual é que seria para si a duração ideal de um mandato de um presidente? Eu acho que o mandato de 3 anos não é ruim. Sim, e continuo, vamos dizer assim, fiel à minha visão. A razão pela qual eu resolvi falar que eu vou me candidatar novamente foi porque todos os grupos que me apoiaram, e aqui no Flamengo tem vários grupos, assim, grupos de 80 sócios, de 100 sócios, de 50 sócios e tal. E esses grupos que me apoiaram, eles vieram todos me procurar e me pediram para permanecer. Assim, se eu tenho hoje uma frustração, vamos dizer assim, aqui no Flamengo, e que eu acho que foi uma falha que eu tive, vamos dizer assim, ao longo desse período, foi não ter conseguido desenvolver um, um candidato, vamos dizer assim, de consenso de todos esses grupos para que pudesse continuar o trabalho no meu lugar. Isso é ruim, porque você fica prisioneiro da cadeira, porque tem uma fase do Saint-Exupéry, num livro chamado Pequeno Príncipe, que eu não sei se você já ouviu falar dele, mas assim, Tenho ali atrás em italiano. tem ali, tem. Tá. Ele tem uma frase que é muito que cala muito em mim, que ele fala assim: você é responsável pelas pessoas que cativa. Essa é uma frase muito. Então você desenvolve um processo com um grupo, né? E aí você começa a colocar aquilo em prática e aí vai dando certo. E aí as pessoas dizem para você: olha, você precisa continuar porque senão o projeto entra em risco. Podem haver divisões, várias pessoas quererem ser candidatas, e aí a gente não tem a garantia de que a coisa vai seguir adiante. Então, assim, a primeira coisa que eu tive que conversar, Pedro, foi com a minha família, porque eu tinha um compromisso com a minha família de que eu ia ficar só 3 anos, entendeu? Então, eu conversei com a minha família concordou, e, na verdade, também são todos rubro-negros, estão todos muito felizes com os resultados que estão dando. Então, eu pensei, e aí falei para a turma que tudo bem, mas deixei muito claro que a gente ia precisar começar a construir
esse processo de transição a partir do primeiro minuto, caso eu fosse reeleito, a partir do primeiro minuto a gente precisaria, de fato, investir muito nesse processo de sequenciamento do mesmo padrão de gestão e tal para os anos subsequentes. Acho que esse processo acabou sendo um pouco complicado, de fato, até o momento, porque a gente teve essa pandemia e essa pandemia nos obrigou, vamos dizer assim, a trabalhar de uma forma heterodoxa, totalmente heterodoxa, durante um bom período. Estamos há um ano e pouco aqui, e não deu para que nesse ano e pouco a gente pudesse focar nesse processo de transição mais suave. Acabou que eu entendo quando eles me pedem isso, né? Eu entendo por que eles me pedem isso, mas eu sinto que isso aí foi eu diria, uma falha minha de não ter conseguido desenvolver a sucessão de uma forma correta, né? E aí é um problema para mim, porque aí eu vou ter que ficar aqui, né? Se eu for reeleito, né? Se eu for reeleito. Lá vai a família ter de ter um A pai e um família, marido exato. ausente. Tínhamos planos de fazer outras coisas, passar um tempo sabático morando fora. Tínhamos uma série de coisas aqui que vão ter que ser adiados aí. E finalmente, para fechar a nossa excelente conversa e cheia de conteúdo de gestão desportiva, que livro, filme, documentário, série é que gostaria de recomendar a quem nos ouve, nomeadamente sobre o tema da gestão desportiva ou do futebol no geral? Tem um livro muito bom, cara, que eu li quando eu comecei esse caminho todo aqui, que chama A Bola Não Entra por Acaso. Eu penso que é o livro mais sugerido, que foi mais vezes sugerido aqui, do Ferran Soriano. É exatamente esse livro. Ele é muito interessante porque ele tem várias passagens que, no momento que a gente senta aqui nessa cadeira, a gente sente que a verdade, como as coisas acontecem, né? Ele é um livro bastante interessante. Eu acho esse livro eu recomendaria para alguém ler. Ok, ok. E assim, eu gosto muito também de matemática, né? E já que você falou de um filme, um livro e um filme, eu sugiro às pessoas lerem um filme chamado Moneyball, Muito bom, muito bom. porque ele fala muito de como você aplica matemática e estatística em algo que é esporte, né? Como é que você pode aliar ciência ao esporte com sucesso, né? Eu recomendo aquele filme. Eu achei um filme muito bacana e eu me Que é, espelhei muito nele para tentar fazer o processo de, de ranqueamento dos jogadores que a gente iria contratar quando eu cheguei aqui em 2019. e que é um processo que, de acordo com o que o Rodolfo comentou na nossa conversa, que ainda tem bastante margem de crescimento no Flamengo, não é? A gente espera que sim, Exato, se exato, Deus exato. quiser. Rodolfo, uma vez mais, muito obrigado pela sua Nada, que presença isso, aqui eu no que Flamengo. agradeço a oportunidade aí, Pedro. Obrigado por tudo aí. Muito obrigado, eu. E a todos aqueles que nos ouvem, já sabem que podem seguir a página do Folha Seca e todo o conteúdo de gestão desportiva nos vários canais, como são o YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Podem também seguir a página do Facebook e do Instagram ou usar as diversas plataformas de streaming. Um abraço a todos.